mesma imagem do árbitro no jogo. E aí, pênalti ou não foi pênalti? Você vê que o jogador do Cuiabá vem com o pé mais alto. O Vargas é quem toca a bola. E vamos ver a decisão do Sávio Pereira Sampaio, que aponta pênalti para o Atlético. É pênalti para o Galo. E vai ter cartão amarelo também. Mais um cartão amarelo no jogo. Cartão para o Marlon. Pênalti marcado. O Atlético tem a chance de ampliar na Arena Pantanal. De novo a repetição. Uma ajeitada com o dedo também. Gastou o Pedrinho. E na finalização, Vargas foi atingido pelo zagueiro do Cuiabá. Pênalti marcado com auxílio do árbitro de vídeo. E o Atlético tem a chance no terceiro gol. Walter conversa com o árbitro, argumenta, e a bola já está sendo tratada com carinho pelo Paulinho. Se prepara o camisa 10 do Atlético. Procura ali o melhor lugar para ter um contato do pé com a bola. Ajeita com muito cuidado, com detalhismo. Paulinho puxa o ar, se concentra. Tem a oportunidade de fazer o terceiro. 32 minutos do segundo tempo. O Atlético, que domina o jogo, pode ampliar o placar. Autorizada a cobrança. Paulinho, ele volta. Paulinho bateu. Gol do Atlético! Se levanta para reverenciar o artilheiro, que bateu com categoria, com firmeza, no cantinho, para fazer o terceiro do Galo. Paulinho, um artilheiro que vai ganhando cada vez mais confiança, comparecendo mais uma vez. 3 para o Atlético, 0 para o Cuiabá. Pênalti batido forte, no canto, rasteiro, naquela redinha que a gente gosta de falar sempre, né? Disputa bastante a defesa do goleiro. Mas acabou deslocando aí, vai entrando no Allan Kardec, vai saindo. O Paulinho, autor do gol, acabou de fazer o gol no pênalti, sai desgastado, sai cansado também. O Milito acaba tirando também, até para dar um pouco mais de minutagem para o Allan Kardec, do corpo. E aí o Paulinho também, até para poupar o Paulinho, porque tem jogo também no meio da semana já. O jogo praticamente definido, 3-0, né? O Atlético com o domínio total da partida. Dificilmente o Cuiabá vai conseguir reverter isso aí, vai ter que mudar muito a postura dentro do jogo para poder conseguir. Agora a batida do pênalti do Paulinho perfeita, né, deslocando o goleiro, né, a bola no cantinho, mostrando toda a sua tranquilidade, toda a sua categoria para poder fazer o gol de pênalti, fazer o terceiro gol do Atlético e suplementando ainda mais, né, a vitória do Atlético hoje diante do Cuiabá. 8º gol do Paulinho, artilheiro do Atlético na temporada, agora de forma isolada, deixando o Hulk para trás. É o ataque do Atlético funcionando e um time soberano no jogo até aqui. Tentativa de ataque do Cuiabá, mais uma vez, bloqueada pela defesa do Atlético, que avança em velocidade. O Atlético não tira o pé. Allan Kardec acabou de entrar, já tem a chance. Faz o pivô, acha Igor Gomes, que abre na esquerda com Arana, levanta a cabeça, faz o cruzamento na área nas mãos do Walter. O Atlético tem um ímpeto, uma fome, parece que está 0-0, Henrique. Impressionante, e algo que o Atlético perseguia, né? Tentar replicar no segundo tempo do jogo, então se trazer uma cuidado, né? Eram 19 gols, hoje 11 gols no primeiro tempo, 19 que o time tinha marcado. Agora são 21 gols, 12 marcados no primeiro tempo. Normalmente produz mais no primeiro tempo, mostrando o placar. Ele pode jogar com mais conforto, às vezes 7 pontos para o adversário, até inconscientemente. Hoje não. Hoje ele controla o jogo da mesma forma na segunda etapa. Uma jogada perfeita para o Milito até aqui. O time entrega a performance, saindo do primeiro tempo, o Fux falou sobre isso. Muitas mudanças e o time jogando da mesma forma. Sem ser o principal jogador, e conseguindo um resultado absolutamente contundente. Segunda vitória por 3-0 seguida. E agora o amarelo do Fux. Jogo parado, falta do Fux, cartão amarelo. Com o Premier, dá jogo.
Sporting Bet. Entra confiante no jogo e faz um Sporting Bet aí. Falta já cobrada daqui a pouquinho, a informação da Gabriela Troian. Cuiabá no ataque. Buscando uma reação. Pelo que foi apresentado até aqui, parece improvável. Muito pouco criou o Cuiabá durante todo o jogo. Diga, Gabi. Só para oficializar, o André Luiz já está em campo a 97. Quem saiu foi o 22, Derek Lacerda. E só para efeito de registro também, vários torcedores já estão indo embora com esse placar, viu? Perfeito, Gabi. Confirmando então a entrada do André Luiz. Saiu o Derek e a torcida do Cuiabá também, parte dela já deixando a Arena Pantanal. Cuiabá, que teve um início de temporada que se espera, é uma equipe com investimento diferente do que tem dos rivais, dos principais rivais do Mato Grosso, na região centro-oeste principalmente. Foi campeão estadual com autoridade pela 4ª vez seguida, mas agora com um nível técnico um pouco maior no Campeonato Brasileiro, também na Copa Sul-Americana. Cuiabá começa com dificuldades no Campeonato Brasileiro. Mais uma sequência do Alisson, tentativa de jogada individual, o Atlético recomeça lá atrás, com o Everson. Bruno Fux. Já vamos caminhando para a reta final de jogo. E o árbitro para mais uma vez a falta para o Atlético. Diga, Bonucci. O Allan Kardec, última alteração do Benito, está recebendo a primeira oportunidade como treinador. É só o 4º jogo dele nessa temporada. Os outros 3 foram no Campeonato Mineiro. Quando ele estava para entrar, ele foi parado aqui pelo Scarpa, que disse: bom jogo, cara, aproveita. Scarpa, que saiu por conta de uma pancada no quadril, já está recebendo aquele gelinho aqui no banco de reservas. Allan Kardec entrou e você viu aí parte da torcida em Cuiabá já deixando a Arena Pantanal. No ano passado o Atlético venceu muito bem também na Arena Pantanal, venceu 4-0, também no início do campeonato, rodada 6, nas primeiras rodadas. Cuiabá pode se esperar, o início é muito ruim. A produção ofensiva hoje é nula, né? Já tinha sido assim no jogo contra o Atlético Paranaense, o até melhorou um pouquinho, principalmente no primeiro tempo, mas não consegue finalizar, não consegue criar a bola, totalmente dominado dentro da sua casa. No passado conseguiu crescer no primeiro turno, ainda fixou o primeiro turno meio de tabela. Mas não pode ser 2021, porque o Cuiabá só foi vencer na 10ª rodada. E assim, o comando do Joaquim arrancou, conseguiu ficar na primeira divisão, mas não pode demorar demais a descer. Hoje era um jogo muito difícil, está muito encaminhado o Galo no primeiro mas a gente percebe o Dourado bem batido no campo, muita dificuldade de arrancar forças psicológicas para buscar o jogo. Havia expectativa porque o Dourado tem a invencibilidade em casa na temporada. Havia expectativa desse primeiro jogo, aguardado o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro em casa, para ter a reação. Vai chegando ao 5º jogo sem vitória, 4 derrotas e um empate nessa sequência, um momento difícil, delicado do Dourado. E o Atlético segue no ataque, o cruzamento afasta a defesa do Cuiabá. Chama a atenção é a intensidade do Atlético, mesmo no segundo tempo, mesmo com o placar favorável. E avança com a Arana. Fez o drible, a bola sai pela linha de fundo. Com o Premier, dá jogo. Ágora, invista com o time Classe Ágora. Rodrigo. Vamos caminhando para a reta final de jogo. 0 para o Cuiabá, 3 para o Atlético, que vai assumindo a liderança do campeonato. A informação. Só confirmando a informação do Henrique, foi na 4ª rodada aquela goleada por 4-0, sofrida aqui na Arena Pantanal, e na ocasião o técnico Igor Vieira acabou caindo. E aí 2 rodadas depois o técnico Antônio Oliveira voltou ao Cuiabá, mas o cenário atual é de que o time ainda está sem técnico desde a saída de Antônio Oliveira, né? Já são 80 jogos de Luiz Fernando Iubel sob o comando aí do Cuiabá e, por enquanto, nada de treinador para a temporada. Perfeito, Gabi. Trazendo esse detalhe também dessa incerteza quanto ao comando do time do Cuiabá, que segue com o técnico interino, Luiz Fernando Iubel, acionado mais uma vez, e outras vezes também ele assumiu quando o Cuiabá ficou sendo treinador principal ou teve o treinador suspenso. Ih, rapaz, agora o Bruno Fux tá levantando os braços ali, mas vai ser expulso.
Segundo cartão amarelo e um cartão vermelho para o zagueiro do Atlético. Está expulso Bruno Fux. Estava com a bola dominada, cochilou e foi obrigado a fazer a falta no Eliel. O vacilo do Bruno Fux no jogo controlado pelo Atlético. Ele leva o cartão vermelho. O Atlético vai para a reta final de jogo com 10 jogadores, Fábio. Aquele segundinho ali de desatenção, né, de falta de desconcentração, vamos dizer assim, com o Fux, né, que o Bruno Fux teve, que vinha fazendo uma grande partida, que fez um grande jogo até o momento, mas acabou errando ali, acabou vacilando, né, quando ele pressentiu a chegada do jogador do Cuiabá, já não dava mais tempo, ele tentou alcançar a bola com o carrinho, pegou somente o jogador do Cuiabá. No meu entendimento ali, cartão amarelo, como já tinha cartão amarelo também, né, o segundo cartão amarelo, a expulsão justa ali com relação ao Fux, que vinha fazendo um grande jogo até o momento. 41 minutos, falta cobrada na área, o desvio de cabeça, a bola sai pela linha de fundo, é tiro de meta para o Atlético. Grande, mas é um joguinho agora de sacrifício de reposicionamento, né? Não tem mais mexida para fazer um limite, já queimou assim, está com uma formação muito ofensiva em campo. Prejudica esse final de jogo, sem dúvida, mas a vantagem é muito sólida aí. O Cuiabá tem que se animar. Você está com um homem a mais agora, arrisca tudo, vai para dentro, né? Tenta pressionar bem a saída, como estão preparando agora, para tentar fazer o golzinho e quem sabe subir essa montanha aí. O Galo está se organizar como puder, né? Deve montar o time com o Rabelo e Sarabia fazendo um zagueiro mais por dentro. Ver como ele vai organizar. Notável ali na saída, pelo menos. Ver como vai se organizar o time. Cuiabá ensaia uma pressão na saída de bola do Atlético, que agora tem 10 jogadores. Vai para os minutos finais com 1 a menos o Galo. Vence por 3-0 e mais um cartão amarelo. Mais um cartão amarelo no jogo. Receber mais uma vez. Igor Gomes partiu para o ataque. Acabou atingindo o jogador do Cuiabá no rosto. Aplicado o cartão amarelo para o jogador do Atlético, Igor Gomes. 43 minutos. É a reta final de jogo na Arena Pantanal, em Cuiabá. Da segunda vitória do Atlético no Campeonato Brasileiro até aqui. De um time que cresceu com a chegada do Milito e que vai sonhando alto. Pode até dormir na liderança do Campeonato Brasileiro nesse sábado. O Cuiabá tenta um último suspiro. Batalha até o fim do jogo, mas criou muito pouco. O Dourado com uma montanha muito alta para escalar. Mas insiste, vai ao ataque. Alain Bereu levanta a cabeça, o cruzamento, a bola na área, cabeçada para fora! Para fora numa chance raríssima do Cuiabá no jogo. Livre na área. A cabeçada sem direção. Olha só, de novo pro Eliel. Livre na área, Eliel cabeceou para fora. Uma grande chance do Cuiabá. Para não falar, uma das poucas, né, das únicas oportunidades que o Cuiabá teve no jogo, né, foi bem aproveitada aí pelo Eliel. Sabe, a expulsão acaba prejudicando um pouquinho, acaba se desorganizando, né, e aí acaba surgindo alguns espaços que não foi aproveitado pelo Eliel agora nesse momento. Né. No meu entendimento, quem tem que acelerar o jogo, na verdade, agora é o Cuiabá. O Atlético tem que tentar ficar com essa bola, com um homem a menos, né, se desgastar menos também, entender essa bola, continuar com a posse de bola e esperar um momento, na verdade, de acelerar. Mas não tem a obrigação de acelerar até agora, porque está vencendo o jogo de 3-0. Mesmo à frente no placar, o Atlético não diminuiu o ritmo e não deixou de buscar o ataque. A informação, mais 4 minutos de acréscimos, vamos até 49 minutos no segundo tempo. Mas agora com o jogador a menos, expectativa de como o Atlético vai segurar. Tem uma grande vantagem, são 3 gols, com a vantagem merecida pelo que mostrou no jogo, Henrique. Merecida, produziu até para mais do que isso. Teve mandado, teve um montão de coisa, pênalti, que depois o VAR fez voltar atrás. O absoluto do jogo, dominou bastante, teve pouca oportunidade de trabalhar. A primeira, talvez, dessa do Leão na cabeça, e agora se organiza ali. O Sarabia de lateral mesmo, o Otávio que virou mais um zagueiro, que falhou o posicionamento, precisa descer do Leão, ele está marcando mais justinho, não é zagueiro, está se sacrificando. Fecha 2 linhas de 4 aqui, deixa o Allan Kardec sobrar à frente,
para suportar esses acréscimos, cresceu essa vantagem que tem e a vitória para conquistar. Vamos chegando a 46 minutos. Já estamos nos acréscimos na Arena Pantanal. O Cuiabá tenta pelo menos o seu primeiro gol no campeonato. Mas erra o passe o Marlon. Retoma o Atlético. Avança com um dos nomes do jogo. Passe no meio com o Pedrinho. O Atlético consegue poupar alguns jogadores. Mantém o ritmo, a intensidade. Conquista mais uma vitória, a segunda no campeonato. Vai chegando aos 8 pontos. E a ponta da classificação. Agora é secar o Grêmio contra o Bahia. Para poder dormir na liderança do campeonato. Bahia e Grêmio, outro grande jogo neste sábado de Brasileirão. Você acompanha às 9 da noite no Sport TV. Já vamos caminhando para 47 minutos. Já tivemos a goleada do Criciúma sobre o Vasco em São Januário. 4-0. Derrubou Ramon Dias no Vasco. Agora a vitória do Atlético, mais uma de visitante, 3-0 em Cuiabá. E ainda tem Bahia e Grêmio. Duelo de campeões brasileiros às 9 da noite no Sport TV. Campeonato brasileiro, né, Rodrigo? Não tem jogo fácil, todos os jogos são difíceis, são jogos complicados, você tem que estar no nível de atenção, no nível de concentração sempre altíssimo, né? A gente viu aí na rodada que o time vencendo o Vasco por 4-0, né? Jogando em São Januário, então tem que estar atento e tudo pode acontecer a cada rodada, Rodrigo. Últimos instantes de jogo na Arena Pantanal. A torcida do Cuiabá de cabeça quente, preocupada com o destino do Dourado. E desde que chegou à elite do futebol brasileiro, se manteve, se consolidou, chegou à Copa Sul-Americana, mas vai vendo um horizonte complicado com esse início de campeonato com 3 derrotas nos 3 primeiros jogos. A defesa de bola aérea, que abriu caminho para a derrota de hoje, e a gente está o ataque produz muito pouco, né? Já estava no primeiro jogo, tinha sido ruim também lá em Curitiba, melhorou um pouquinho em Porto Alegre, hoje foi péssimo. E um trajeto a se cumprir, mas tem que ter treinador, né? Em campo e fora de campo também, com a questão do treinador, se diz Fernando Iudo, até quando vai. Se não é ele... E a diretoria já disse que quer buscar um treinador. Talvez essa decisão seja mais importante e mais urgente. Parece que está esperando o Antônio Oliveira cair no Corinthians, porque ele volta para o mercado. Ele está tendo um início difícil lá no Corinthians, mas o Cuiabá tem urgências. O Cuiabá tem que ficar à frente. Seja difícil explorar o mercado, mas tem que ter dificuldade para não dar certo, senão não. E se for, tem que dar respaldo. E ainda tem, olha o lançamento longo, sai o Everson. Ainda tem a situação do Davidson, que está afastado, o terceiro jogo ele fica fora. E não é aproveitado no Cuiabá. Fim de papo na Arena Pantanal. Vitória do Atlético. A segunda no Campeonato Brasileiro. 3 para o Galo, 0 para o Cuiabá. Vargas, Gustavo Scarpa, Paulinho. Numa atuação praticamente impecável do Atlético. Soberano durante todo o jogo. Visitante que se impôs na casa do Cuiabá. Poder de marcação, o Quinteiroz e o Totti. Bom, Cristaldo e TT são os jogadores preservados no jogo de hoje. E aí eu perguntei para o Renato o que levou mais de consideração para definir a escalação. Qual foi a prioridade dele? Se foi desgaste físico ou se foi a estratégia para enfrentar o Bahia? Veja o que o Renato respondeu. As duas coisas, né? Basta. Toda a estadia. Toda uma comemoração de aniversário, fazemos uma decoração no quarto, oferecemos uma garrafa de champanhe ou algum outro mimo. Quando é um aniversário de casamento ou uma lua de mel, oferecemos um jantar no nosso restaurante, um jantar romântico, comida decorada, super rico. As massagens que a gente oferece, porque no spa, duas marcas, podemos dar uma massagem para casal, quando querem, e também as nossas aulas de yoga. E temos até alguns espaços onde podemos fazer essa aula. E, além disso, tem aqueles que são mais aventureiros, que querem fazer alguma coisa fora do hotel, um passeio a cavalo, um caiaque. É tudo organizado por nós.
é um hotel incrível pelas experiências que ele brinda ao hóspede. O carinho, o conforto, a comodidade que o hóspede sente quando está aqui hospedado em nossas vilas. A gente realmente dá muita importância ao nosso material humano e nos dedicamos com muito amor para que os hóspedes tenham as melhores experiências de férias da vida, que a gente chama todo mundo pelo nome. Cuidar-nos entre nós faz com que a gente consiga atender a nossos hóspedes de uma forma melhor, cuidando melhor deles. Mimamos muito a nossos hóspedes. My dear brothers and sisters, today Meus queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia histórico para o presidente Dallin H. Oaks e para mim. Há 40 anos, no dia 7 de abril de 1984, fomos chamados para o Quórum dos 12 Apóstolos. Desde aquele dia, temos sentido alegria em cada conferência geral, incluindo esta. Fomos mais uma vez abençoados com a sagrada manifestação do Espírito. Espero que estudem repetidamente as mensagens desta conferência nos próximos meses. Quando nasci, havia 6 templos em funcionamento na igreja. Em St. George, Logan, Muncie, Salt Lake City, em Utah, bem como em Carson, Alberta, no Canadá, e Laie, no Havaí. 2 templos haviam funcionado brevemente em Kirtland, Ohio, e em Nauvoo, Illinois. Como a igreja mudou-se para o oeste, os santos foram forçados a abandonar esses 2 templos. O templo de Nauvoo foi destruído por um incendiário. Ele foi posteriormente reconstruído e depois dedicado pelo presidente Gordon B. Hinckley. O templo de Kirtland foi profanado por inimigos da igreja. Depois, a Comunidade de Cristo adquiriu o templo de Kirtland, do qual foi proprietária por muitos anos. No mês passado, anunciamos que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias havia comprado o templo de Kirtland e vários locais históricos importantes em Nauvoo. Somos muito gratos pelas conversas cordiais e mutuamente benéficas que tivemos com os líderes da Comunidade de Cristo, que levaram a este acordo. O Templo de Kirtland tem uma importância incomum na restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Vários eventos que aconteceram lá haviam sido profetizados milênios antes e foram essenciais para que a Igreja restaurada do Senhor cumprisse sua missão dos últimos dias. O mais importante deles ocorreu em um domingo de Páscoa, no dia 3 de abril de 1836. Naquele dia, Joseph Smith e Oliver Cowdery receberam uma série de visitas extraordinárias. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo apareceu. O
profeta registrou que os olhos do Salvador eram como uma labareda de fogo. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como a pura neve, e seu semblante resplandecia mais do que o brilho do sol, e a sua voz era como o ruído de muitas águas. Durante sua visita, o Senhor afirmou sua identidade. Ele disse: "Eu sou o primeiro e o último. Sou o que vive. Sou o que foi morto. Eu sou vosso advogado junto ao Pai." Em seguida, Jesus Cristo declarou que havia aceitado o templo como sua casa e fez esta impressionante promessa: "Manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nesta casa." Essa promessa significativa aplica-se hoje a todos os templos dedicados. Eu os convido a ponderar sobre o que essa promessa do Senhor significa pessoalmente para vocês. Após a visita do Salvador, Moisés apareceu. Moisés conferiu a Joseph Smith as chaves da coligação de Israel e do retorno das 10 tribos. Quando essa visão se encerrou, Elias apareceu e conferiu a dispensação do Evangelho de Abraão a Joseph. Em seguida, Elias o profeta apareceu. Sua visita cumpriu a promessa de Malaquias de que antes da segunda vinda, o Senhor enviaria Elias, o profeta, para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Depois, Elias, o profeta, conferiu as chaves do poder selador a Joseph Smith. É de imensurável importância o fato de essas chaves terem sido devolvidas à terra por esses 3 mensageiros celestiais sob a direção do Senhor. As chaves do sacerdócio constituem a autoridade e o poder de presidência. As chaves do sacerdócio determinam como o sacerdócio de Deus pode ser usado, a fim de realizar os propósitos do Senhor e abençoar todas as pessoas que aceitarem o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. É importante observar que, antes da organização da igreja, mensageiros celestiais haviam conferido o sacerdócio arônico e o sacerdócio de Melquisedeque ao profeta Joseph Smith e concedido a ele as chaves de ambos os sacerdócios. Essas chaves deram a Joseph Smith a autoridade para organizar a igreja em 1830. Depois, no Templo de Kirtland, em 1836, a concessão dessas 3 chaves adicionais do sacerdócio, ou seja, as chaves da coligação de Israel, as chaves do Evangelho de Abraão e as chaves do poder selador, foi essencial. Essas chaves autorizaram Joseph Smith e todos os subsequentes presidentes da Igreja do Senhor a coligar Israel em ambos os lados do véu, para abençoar todos os filhos do convênio com as
O juramento e convênio do sacerdócio é para todos nós. Para os portadores do sacerdócio de Melquisedeque, esse juramento é a declaração de nossa obrigação de ser fiéis e obedientes às leis de Deus e de magnificar os chamados que recebemos. Para os portadores do sacerdócio arônico, ele é o pronunciamento do dever e da responsabilidade futuros, para que vocês se preparem desde já. Esse juramento e convênio foi dado pelo Senhor nestas palavras: pois aquele wonderful sight. Those of you. Bela visão. I'm also thinking of all those who are tuned in by television or other. Também penso em todos aqueles que estão assistindo por televisão nas sedes de estaca. Estamos reunidos em um grande grupo do sacerdócio, tanto aqui no centro de conferências como em diversos lugares em todo o mundo. Ouvimos mensagens inspiradas nesta noite e agradeço aos irmãos que falaram para nós. Sinto-me honrado, mas muito humilde pelo privilégio de falar a vocês. E oro que o Senhor me inspire. Recentemente, quando assisti ao noticiário na televisão, percebi que muitas das principais matérias eram de natureza semelhante, pois contavam tragédias que basicamente tinham raízes em uma única emoção: a raiva. O pai de um bebê foi preso por maltratar a criança. Afirmava-se que o choro do bebê tinha enfurecido o pai a tal ponto que ele quebrou um dos membros e várias costelas da criança. Foram alarmantes as notícias do aumento da violência das gangues e do aumento acentuado dos assassinatos praticados por elas. Outra notícia daquela noite foi sobre uma mulher baleada pelo marido, de quem estava separada e que teve um ataque de ciúme e fúria ao encontrá-la com outro homem. E, naturalmente, não faltaram as habituais coberturas de guerras e conflitos no mundo inteiro. Pensei nas palavras do salmista: deixa a ira e abandona o furor. Há muitos anos, um jovem casal veio ao meu escritório e perguntou-me se poderia entrar para pedir alguns conselhos. Disseram que tinham passado por uma tragédia e que seu casamento corria grande risco. Marcamos uma entrevista. A tensão entre marido e mulher era visível quando entraram em minha sala. No início, sua história desenrolou-se aos poucos, com o marido falando hesitante e a mulher chorando em silêncio e falando bem pouco. O rapaz tinha sido missionário de tempo integral e fora aceito em uma universidade bem conceituada no leste dos Estados Unidos. Tinha sido ali, em uma ala de estudantes daquela universidade, que conhecera a futura esposa. Ela era aluna da mesma universidade. Depois de um ano de namoro, eles foram a Utah, casaram-se no templo de Salt Lake e pouco depois voltaram para o leste para terminar os estudos. Quando se formaram e voltaram para o estado de sua residência fixa, a esposa já esperava o primeiro filho e o marido conseguiram um emprego em sua especialidade profissional. Eles tiveram um menino e estavam felizes. Quando o menino estava com uns 18 meses, resolveram tirar uns dias para visitar os parentes que moravam longe dali. Nessa época, quase não se ouvia falar em cadeirinhas para levar bebês no carro, nem em cintos de segurança para os adultos, e quase ninguém os usava. O pai e a mãe viajavam no banco da frente, levando o bebê entre eles. Durante a viagem, marido e mulher se desentenderam. Depois de tantos anos, já não me lembro mais do motivo. O que eu me lembro é que a discussão virou briga e eles começaram a gritar um com o outro. É claro que com isso o bebê começou a chorar, o que, de acordo com o que contou o marido, deixou-o ainda mais furioso. Totalmente descontrolado,
o marido pegou um brinquedo que o filho derrubara no banco e jogou em direção à mulher. Ele não acertou a mulher, mas o brinquedo atingiu seu filho e o ferimento resultou em uma lesão cerebral que deixou a criança deficiente pelo resto da vida. Essa foi uma das situações mais trágicas que já vi. Dei-lhes conselhos e incentivo. Conversamos sobre compromisso e responsabilidade, sobre aceitação e perdão. Falamos do afeto e do respeito que precisava voltar a existir naquela família. Lemos palavras de consolo nas Escrituras. Oramos juntos. Apesar de eu não ter mais sabido notícias deles desde aquele dia, há tanto tempo, eles já sorriam em meio às lágrimas ao saírem de minha sala. Todos esses anos desejei que eles tivessem tomado a decisão de ficar juntos com o consolo e a bênção do Evangelho de Jesus Cristo. Penso neles sempre que leio as palavras: a raiva não resolve nada, não constrói nada, mas pode destruir tudo. Todos já tiveram raiva. Às vezes porque as coisas não saem como queremos, outras vezes como reação a algo que alguém nos diz. Às vezes ficamos com raiva quando as pessoas não agem como queremos que elas ajam. Outras vezes quando temos que esperar algo por mais tempo do que imaginávamos. E outras vezes ficamos com raiva quando outras pessoas não veem as coisas como nós vemos. São inúmeras as coisas que nos causam raiva. Há ocasiões em que ficamos zangados com injúrias e injustiças imaginárias. O presidente Heber J. Grant, 7º presidente da igreja, contou que já adulto, mas ainda jovem, prestou serviços a um homem que lhe enviou como pagamento um cheque de $500 e uma carta desculpando-se por não poder pagar mais. Depois, o presidente Grant fez outro trabalho para um outro homem e disse que dessa vez foi algo 10 vezes mais difícil, que deu 10 vezes mais trabalho e levou muito mais tempo. Dessa vez, o homem enviou um cheque de $150. O jovem Heber considerou isso uma grande injustiça. Primeiro ficou ofendido e depois furioso. Ele contou o ocorrido a um amigo mais velho que lhe perguntou: esse homem tinha a intenção de ofender você? O presidente Grant respondeu: não. Ele disse aos meus amigos que me pagou uma bela quantia. O amigo mais velho replicou: é um tolo aquele que se ofende quando não há intenção de ofender. O apóstolo Paulo perguntou em Efésios capítulo 4, versículo 26 da tradução de Joseph Smith: podeis irar-vos e não pecar? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu lhes pergunto: será possível sentir o Espírito do Pai Celestial quando estamos irados? Não sei de nenhuma situação em que isso aconteça. Em 3º Nefe, no livro de Mormon, lemos: não haverá disputas entre vós, pois em verdade vos digo que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva a cólera ao coração dos homens para contenderem uns com os outros. Eis que esta não é minha doutrina, levar a cólera ao coração dos homens, uns contra os outros. Esta, porém, é minha doutrina, que estas coisas devem cessar. Enfurecer-se é ceder à influência de Satanás. Ninguém pode deixar-nos zangados. Zangamo-nos por escolha própria. Se quisermos ter um bom espírito em todos os momentos, precisamos decidir refrear-nos e não nos zangar. Testifico que isso é possível. A raiva é instrumento de Satanás e é destrutiva de muitas formas. Acredito que a maioria de nós conheça a história triste de Thomas B. Marsh e sua esposa, Elizabeth.
O irmão Marsh foi um dos primeiros apóstolos modernos a ser chamado após a restauração da igreja na Terra. Ele chegou a tornar-se o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Quando os santos estavam em Far West, no Missouri, Elizabeth Marsh, que era mulher de Thomas, e uma amiga, a irmã Harris, decidiram entrar numa troca de leite entre si para fazer mais queijo do que conseguiriam normalmente. Para garantir que tudo fosse justo, elas concordaram em não guardar o último leite da ordenha, mas ceder o leite todo, inclusive o do final da ordenha. Esse leite do final da ordenha é o mais gordo, o que tem mais nata. A irmã Harris cumpriu o acordo, mas a irmã Marsh queria que seu queijo ficasse ainda mais delicioso e guardava meio litro desse leite mais gordo de cada vaca e mandava o restante para a irmã Harris sem essa parte gorda. Por causa disso, as duas mulheres brigaram. Já que elas não conseguiram chegar a um acordo, o caso foi levado à apreciação dos mestres familiares. Eles acharam que Elizabeth Marsh era culpada de não cumprir o acordo. Ela e o marido não gostaram dessa decisão e o caso foi levado ao bispo para ser julgado pela igreja. O tribunal do bispo concluiu que o leite gordo fora indevidamente retido e que a irmã Marsh violara o acordo feito com a irmã Harris. Thomas Marsh apelou ao sumo conselho e os integrantes desse conselho confirmaram a decisão do bispo. Então ele apelou à primeira presidência da igreja. Joseph Smith e seus conselheiros avaliaram o caso e mantiveram a decisão do sumo conselho. O elder Thomas B. Marsh, que tomou partido da esposa durante todo o processo, foi ficando mais raivoso diante de cada uma dessas decisões. Na verdade, sua raiva foi tanta que procurou um magistrado e jurou que os Mormons eram hostis ao estado do Missouri. Seu testemunho levou, ou pelo menos foi um dos fatores que levou, à cruel ordem de extermínio decretada pelo governador Lilburn Boggs, que obrigou 15 mil membros da igreja a abandonarem suas casas e causou o terrível sofrimento e as mortes que se seguiram. Tudo isso aconteceu por causa de uma briga num caso de troca de leite e nata. Após 19 anos de rancor e perdas, Thomas B. Marsh foi ao Vale do Lago Salgado e pediu perdão ao presidente Brigham Young. O irmão Marsh também escreveu a Heber C. Kimball, primeiro conselheiro na primeira presidência, contando a lição que aprendera. O irmão Marsh disse: "O Senhor poderia prosperar sem mim, e ele nada perdeu com minha saída de suas fileiras, mas quanto perdi eu! Riquezas maiores do que este mundo, ou muitos planetas como este poderiam proporcionar." São certas as palavras do poeta John Greenleaf Whittier: "De todas as palavras tristes que a língua humana poderia ter dito, as mais tristes são: poderia ter sido." Irmãos, todos estamos sujeitos a sentimentos que, se não forem refreados, podem levar à ira. Sentimos descontentamento, irritação ou hostilidade, e se assim decidirmos, perdemos a paciência e ficamos irados com os outros. Ironicamente, as pessoas com quem nos iramos muitas vezes são de nossa própria família. São as pessoas a quem mais amamos. Há muitos anos, li no jornal a seguinte nota da Associated Press: "Um senhor idoso revelou, no funeral de seu irmão com quem dividia desde a juventude uma cabana de um cômodo perto de Canisteo, em Nova York, que depois de uma briga, eles traçaram uma risca de giz dividindo o cômodo ao meio, e que nenhum deles jamais cruzara aquela linha ou dirigirá uma única palavra ao outro depois disso. E isso foi há 62 anos. Pense nas consequências dessa raiva.
Que tragédia! Que tomemos a decisão consciente, sempre que for preciso, de não nos enraivecermos e de não dizer as palavras ásperas e agressivas que ficarmos tentados a dizer. Gosto muito da letra do hino escrito pelo elder Charles W. Penrose, que fez parte do Quórum dos 12 e da primeira presidência no início do século XX. São elas: amansa teu temperamento, domina teu gênio impulsivo, sem embotar a emoção. Deixes que a sabedoria controle a tua ação. Amansa teu temperamento, acalma, clareia a visão. Enquanto a emoção fervilhante cega o homem mais sensato, destrói toda a clara razão. Todos nós aqui somos portadores do sacerdócio de Deus. O juramento e convênio do sacerdócio é para todos nós. Para os portadores do sacerdócio de Melquisedeque, esse juramento é a declaração de nossa obrigação de ser fiéis e obedientes às leis de Deus e de magnificar os chamados que recebemos. Para os portadores do sacerdócio arônico, ele é o pronunciamento do dever e da responsabilidade futuros, para que vocês se preparem desde já. Esse juramento e convênio foi dado pelo Senhor nestas palavras: pois aqueles que forem fiéis de modo a obter esses 2 sacerdócios de que falei, e a magnificar seu chamado, serão santificados pelo Espírito para a renovação do corpo. Tornam-se os filhos de Moisés e de Arão e a semente de Abraão, e a igreja e reino e os eleitos de Deus. E também todos os que recebem este sacerdócio, a mim me recebem, diz o Senhor. Pois aquele que recebe os meus servos, a mim me recebe. E aquele que me recebe a mim, recebe a meu Pai. E aquele que recebe a meu Pai, recebe o reino de meu Pai. Portanto, tudo que meu Pai possui, ser-lhe-á dado. Irmãos, grandes promessas nos aguardam, se formos leais e fiéis ao juramento e convênio do precioso sacerdócio dos quais somos portadores. Que sejamos filhos dignos do Pai Celestial, que sejamos um exemplo em casa e cumpramos fielmente todos os mandamentos, que não alimentemos hostilidade contra ninguém, mas sejamos pacificadores, tendo sempre na lembrança a demonstração do Salvador. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é minha súplica e minha oração ao final desta grande reunião do sacerdócio. E é também minha humilde e sincera oração. Eu amo vocês, irmãos, com todo o meu coração e alma, e oro pelas bênçãos do Pai Celestial para cada um de vocês, em sua vida, em seu lar, em seu coração, em sua alma, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diretamente do centro de conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, Utah, esta é a sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Semestral número 192 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre os líderes da Igreja. A música para esta sessão será apresentada por The Tabernacle Choir at Temple Square. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação,
transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da tarde de domingo na Conferência Geral Semestral número 192 de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que eu dirigisse esta sessão. Estendemos nossas saudações aos membros da igreja e amigos no mundo todo que participam desta reunião pelo rádio, pela televisão, pela internet ou por transmissão via satélite. A música para esta sessão será apresentada pelo The Tabernacle Choir at Temple Square, sob a regência de Mac Wilber e Ryan Murphy, com Andrew Answorth e Joseph Peoples ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Minha Alma Hoje Tem a Luz. A oração de abertura será oferecida pelo irmão Bradley R. Wilcox, que serve como segundo conselheiro na presidência geral dos rapazes. O coitado ficou sem comer, o coitado que você. Ficou sem comer. Largou você sem arroz, tá vendo? Perdeu comida, né, cara? Puta que pariu. Você viu pra te salvar? Mandei mensagem pra ela. Mas sai, não faz comida pro marido, fala pra ela. O que eu posso dizer pra ela? Que ela não faz comida pro seu marido? É, isso aí. Fala o quê? Que eu vou falar pra ela? O marido dela? É, morando, né? Ligador aqui. Oi! Oi! Tá comendo aqui o meu arroz aqui, eu fui levantar arroz pra ele. Tá aqui sentado aqui com o Dex. Tio, vai pegar o chão pra ele, tá pedindo, falei. O carro do Léo quebrou, o carro do Léo. Esperar quando o Léo tá comendo. Tio, ele falou pra... ele tá esperando a... Dex pra comer, Dex. Ele tá esperando a Beth comer a comida aqui. Vai lá? Tá, falou que vai sim, falou que vai. Tá bom. Valeu. Tchau. Beijo, valeu. Vai lá. Querido Pai Celestial, estamos felizes em estar aqui. Obrigado pela oportunidade de te adorar durante esta conferência. Somos gratos pelos homens e mulheres, pelos profetas,
suas esposas, famílias. Somos gratos pelo sacrifício que eles fazem no nosso favor. Lembramos dos missionários ao redor do mundo e pedimos a Ti que os abençoe, assim como os missionários sêniores, os líderes missionários, para que conduzam essa obra em frente. Oramos pelos jovens adultos solteiros, para que sejam fortes e resistam à tentação e façam como o profeta nos pede hoje, para que consigam superar o mundo e preparar o mundo para a segunda vinda de Teu Filho Jesus Cristo. E por essas bênçãos oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Teremos agora a honra de ouvir o presidente Harry B. Martin, segundo conselheiro na primeira presidência. Ele será seguido pelo Leandro Brian, capa o serviço dele. Após suas palavras, o povo nos agraciará com o hino Lampa Celestial de Atenção. Ouviremos então os áudios de Jonathan S. Schmidt e Mark D. Eddy, do Sudão. Presidente Adam. Meus queridos irmãos e irmãs, sou grato por estar com vocês nessa conferência geral de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sentindo sua fé e seu amor onde quer que vocês estejam, tendo sido edificados pelos ensinamentos inspirados, pelos poderosos testemunhos e pela magnífica música. Eu os incentivo a continuarem se esforçando para se qualificarem para retornar ao Pai Celestial e a Jesus Cristo. Onde quer que vocês se encontrem no caminho do convênio, vocês encontrarão dificuldades relacionadas às provas físicas da mortalidade ou à oposição de Satanás. Quando eu reclamava de como algo era difícil, minha mãe me dizia: Hal, é claro que é difícil, é para ser difícil mesmo. A vida é um teste. Ela era capaz de dizer isso com calma, até mesmo com um sorriso, porque sabia duas coisas. A despeito da dificuldade, o que mais importava era chegar de volta ao lar para estar com seu Pai Celestial. E ela sabia que poderia fazer por meio da fé no seu Salvador. Ela sentia que ele estava próximo a ela. Nos dias em que ela sabia que estava prestes a morrer, ela conversou comigo sobre o Salvador enquanto estava deitado em seu quarto. Havia uma porta para um outro cômodo perto de sua cama. Ela sorriu e olhou para a porta enquanto falava calmamente sobre vê-lo em breve. Ainda me lembro de olhar para a porta e imaginar o cômodo atrás dela. Ela está agora no mundo espiritual. Ela foi capaz de manter os olhos na recompensa que desejava durante anos de provações físicas e pessoais. Cara, eu fico muito triste com o legado de encorajamento que ela deixou para nós. É muita criança baixaria. Criança chega um ponto de não encoraja seu filho. Eu não sei, cara, como é que elas conseguem assim, você, baixo. Gostam mesmo, é um legado de encorajamento, é uma posteridade. Assim como foi de minha mãe para a família. Norman passou esse legado de encorajamento a todos os que têm a determinação de se qualificar e todos os seus testes mortais para a vida. Tem agora 6 para 7 anos.
Aí o padrasto dele vai saindo, leva ele junto, o moleque é o filho, pode ser um amigo, fica muito voltado, ele é Flamengo, e o moleque virou Vasco, não sei porquê, que nos permite mas discernir o bem do mal e assim poder escolher aquilo que é bom. virou Vasco. Ele coloca Jesus Cristo em primeiro lugar, assim como todos os que obtêm sucesso ao encorajar aqueles que se esforçam em direção ao caminho para seu lar celestial. Porque, de acordo com as palavras de Cristo, nenhum homem pode ser salvo, a não ser que tenha fé em seu nome. Portanto, se estas coisas houverem cessado, então a fé também cessou. E terrível é o estado do homem, pois é como se não tivesse havido redenção. Mas eles, meus amados irmãos, que esperam coisas melhores de vós, pois juro que tendes fé em Cristo em virtude de vossa humildade. Pois se nele não tendes fé, não sois dignos de ser contados com o povo de sua igreja. Mormon via a mansidão como uma prova da força de sua fé. Ele viu que eles se sentiam dependentes do Salvador. Ele os encorajou, ressaltando essa fé. Mormon continuou a encorajá-los, ajudando-os a ver que sua fé e sua mansidão edificariam sua segurança e a confiança de que teriam sucesso em seus esforços. E novamente, meus amados irmãos, gostaria de falar sobre a esperança. Como podeis alcançar a fé a não ser que tenhais esperança? E que é que deveis esperar? Eis que nos dias deveis ter esperança de que, pelo intermédio da expiação de Cristo e o poder da sua ressurreição, sereis ressuscitados para a vida eterna. E isto por causa da vossa fé, de acordo com a promessa. Portanto, se o homem tem fé, ele tem que ter esperança, porque sem fé não pode haver qualquer esperança. E novamente, eis que vos digo que ele não pode ter fé nem esperança, sem que seja manso e humilde de coração. Mormon, então, os encoraja, testificando que eles estão no caminho certo a receber o dom de ter seu coração preenchido com o puro amor de Cristo. Tendo evidência para eles a relação entre fé em Jesus Cristo, mansidão, humildade, o Espírito Santo e a firme esperança de se alcançar a vida eterna. Ele os encoraja da seguinte maneira: porque ninguém é aceitável perante Deus, a não ser os humildes e brandos de coração. Este homem é humilde e brando de coração e confessa pelo poder do Espírito Santo que Jesus é o Cristo. Ele precisa ter caridade, pois se não tem caridade, nada é. Portanto, ele precisa ter caridade. Olhando para o passado, agora vejo como aquele dom da caridade, pelo amor de Cristo, fortaleceu, guiou, amparou e modificou minha mãe em seu esforço no caminho ao seu lar eterno. E a caridade é sofredora, e é benigna, e não é invejosa, e não se ensoberbece. Não busca seus interesses, não se irrita facilmente, não suspeita mal, e não se regozija com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. De modo que, meus amados irmãos, se não tendes caridade, nada sois, porque a caridade nunca falha.
Portanto, apegai-vos à caridade, que é de todas a maior, porque todas as coisas hão de falhar. Mas a caridade é o puro amor de Cristo, e permanece para sempre, e para todos os que a possuírem no último dia, tudo estará bem. Portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai, com toda a energia de vosso coração, que sejais cheios desse amor que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho, Jesus Cristo. Que vos torneis os filhos de Deus, e quando Ele aparecer, sejamos como Ele, porque o veremos como Ele é. E tenhamos esta esperança, que sejamos purificados como Ele é puro. Sou grato pelo encorajamento que advém do exemplo e do ensino de Moura. Também fui abençoado pelo legado de minha mãe. Desde Abraão até os dias de hoje, os profetas têm me fortalecido por meio do ensino e do exemplo. Por consideração àqueles que conheço pessoalmente e a seus familiares, optei por não procurar verificar os detalhes de suas dificuldades ou falar publicamente de seus grandes dons. No entanto, o que vi tem me encorajado e me tornado uma pessoa melhor. Correndo o risco de invadir a privacidade de minha esposa, acrescentarei um breve relato de seu encorajamento. E eu faço com cuidado. Ela é uma pessoa reservada, que não busca nem aprecia enaltecimentos. Ela não vai falar agora, mas como estou perto dela, sempre é elogio. E ela sempre diz, já está bom. Estamos casados há 60 anos. E por causa dessa experiência que agora entendo, o significado das seguintes palavras das Escrituras: fé, esperança, mansidão, perseverança, não buscar os seus interesses, regozijar-se com a verdade, não suspeitar mal e ensinar tudo caridade. Com base nessa experiência, posso prestar testemunho de que os seres humanos podem trazer todos esses ideais maravilhosos para a sua própria vida, à medida que se elevam às meias das glórias da vida. Foi? Milhões de vocês que me ouvem agora conhecem pessoas assim. Muitos de vocês são essas pessoas. Todos precisamos desses exemplos encorajadores e de amigos amorosos. Quando estiverem com alguém, como irmãos ou Ele foi fazer uma parada ali com a cachorra. Ele foi ali fazer uma parada com a cachorra. Eu os convidaria a se achegarem a ele. Ele os encorajaria. Ele notaria e elogiaria o início das mudanças que eles precisarão fazer. E ele seria o exemplo perfeito para que seguissem. Ele vai conseguir fazer todas essas coisas de uma vez, mas ao virem esta conferência, vocês podem saber que estão no caminho certo. O Salvador conhece em detalhe seus desafios. Ele conhece seu grande potencial para crescer em fé, esperança e caridade. Os mandamentos e convênios que ele oferece a vocês não são testes para controlá-los.
Tô aqui, tá? Deixa eu ver. Eu tô aí, tá? Valeu? Tchau. Tchau. Valeu. Ele.